Boa noite. Sejam bem-vindos uma vez mais ao Conversas com Deus e Diálogos com o Mundo. Deus vos abençoe a todos. Deus vos guarde, vos guie, a vós, aos vossos familiares, e vos dê coragem para enfrentar os vossos problemas. Vamos chamar Deus à nossa presença. Senhor, pedimos-te que venhas à nossa presença, vamos conversar. Ensina-me para que eu diga as tuas palavras e não as minhas, e me concentre em ti e não em mim. Despindo-me de mim mesmo para que tu entres em mim, Senhor. Ora bem, a vontade de Deus. Eu no outro dia estive a pensar na vontade de Deus e isto levou-me para Mateus 12. Jesus está a falar a uma multidão e vão ter com ele e informam-lhe que a sua mãe e os seus irmãos estão ali para falar com ele. Jesus diz o seguinte para a multidão: quem são a minha mãe e os meus irmãos? E então, apontando para os apóstolos, disse, ali estão o meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Pois só quem faz a vontade do meu Pai é que podem ser considerados o meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Isto é esclarecedor, porque Jesus aponta a direção para pertencermos à família de Jesus, para pertencermos à família de Deus, devemos fazer a vontade do seu Pai. Mas o que é isto? Fazer a vontade de Deus? Há milhares de pessoas que tentam falar com Deus e apenas recebem o silêncio de volta. Há milhares de pessoas que procuram o sentido da vida e apenas recebem o silêncio de volta. Há milhares de pessoas que querem ver Deus e não veem. Portanto, como saber a vontade de Deus? É a questão. A vontade de Deus, ao ser executada por nós, nos faz pertencer à família de Deus. A primeira coisa essencial a observar acerca da vontade de Deus é que, primeiro que tudo, o ser humano tem que ver a vida que tem como uma dádiva. O ser humano deve viver a vida, deve viver a sua vida com satisfação. O ser humano que não gosta da sua vida, ou que se mata, ou pensa em fugir da mesma, esse não encontra a vontade de Deus. Porque a vida é dada ao ser humano para encontrar a vontade de Deus. Portanto,
a insatisfação perante a vida afasta todo e qualquer ser humano da vontade de Deus. Cumprir a vontade de Deus. Em Romanos 8:28 está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, os predestinados, segundo o decreto de Deus, herdeiros com Jesus Cristo. Não é uma ou duas coisas. Em Romanos está escrito todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Ora bem, todas as coisas significa que todos os fatos que acontecem na vida das pessoas podem aproximar as pessoas de Deus. Naturalmente que nós temos um ponto de vista diferente, cada um tem um ponto de vista subjetivo. Logo, como cada um tem o seu ponto de vista subjetivo, nós podemos pensar naquela parábola de Jesus Cristo. Vou explicar. Jesus Cristo contou uma parábola interessante que diz assim: um senhor de terras chamou vários trabalhadores para trabalharem na sua terra. Uns começaram às 7 da manhã, outros começaram às 10, outros começaram ao meio-dia, outros começaram às 3 da tarde. No final do dia de trabalho, esse senhor pagou o mesmo a todos. Tanto aquele que entrou às 3 da manhã, às 7 da manhã, o outro às 10, o outro ao meio-dia e o outro às 3 da tarde. Ele pagou o mesmo, apesar de terem trabalhado horas diferentes e uns terem trabalhado mais horas que os outros. À luz da fé, isto é entendido assim: a vontade de Deus para com cada pessoa cria a relação de Deus para com essa pessoa. A minha cruz é diferente da tua, é diferente da outra, e a relação que eu tenho com Deus é diferente da tua, é diferente da do outro, e eu não me preocupo se a minha relação é melhor ou pior com Deus do que a tua. O importante é que cada um seja sincero na sua relação com Deus, mesmo que não compreenda a vontade de Deus para si. Ninguém compreende a vontade de Deus, porque nós não somos omniscientes, não sabemos o futuro e, portanto, apenas vivemos o presente, tentando corrigir os erros do passado. Mas a ideia é esta: cada pessoa vai criar intimidade com Deus de uma forma específica e particular. Isso tem a ver com a forma como vai enfrentar e viver a sua vida, enfrentar os seus problemas, resolver os seus problemas. Isso, de certa forma, significa ser moldado pela vontade de Deus. Provavelmente aqueles que levarem a sua vida com mais satisfação, confiando em Deus, mesmo que não percebam
à vontade de Deus, mas mesmo assim deixam-se conduzir por Deus, por exemplo, como um cão guia a conduzir um cego, ou um pai a conduzir um filho. A pessoa não sabe para onde vai, mas aceita a condução de Deus. Deus o guia. Deus apresenta-lhe a sua vontade vai se desenrolar na sua vida. Podem surgir problemas, mas pode ser a vontade de Deus para essa pessoa. Essa pessoa aceita e vai criar assim intimidade com Deus à medida que vai confiando cada vez mais em Deus, mesmo que não compreenda a sua vontade. Para o ser humano é mais fácil aceitar uma coisa que ele compreende. Mas estamos aqui a falar de um Deus, nós não temos a sua sabedoria. E também é mais fácil uma pessoa aceitar a vontade de Deus quando conhece Deus ou quer conhecer Deus. Logo dá o benefício da dúvida e aceita que Deus o conduza. E assim, essa pessoa aceitar que Deus o conduza, tem a sensação e a certeza que não controla nada. Não controla a sua vida, não controla o dia da manhã, não controla a hora seguinte, porque Deus está no controle de tudo. Imaginemos uma pessoa que tem dificuldades ao dormir, não consegue respirar e acorda de repente e tem a sensação que não está a conseguir respirar e pensa, bem, se calhar tenho que ir ao médico, se calhar não passo desta. E então fica com medo. Isto é uma alternativa de uma pessoa. Agora vou-vos apresentar outra pessoa. Outra pessoa nessa mesma condição diz o seguinte, bem, provavelmente vou morrer hoje. No entanto, eu vou confiar em Deus. Se Deus quiser que eu respire, eu respiro. Se não quiser, eu aceito a vontade de Deus. E ganha paz. O que acontece nessas duas situações é que aquele que provavelmente confiou inteiramente em Deus não vai morrer enquanto não for a sua hora e vai respirar e vai dormir bem. O outro vai ficar preocupado, vai ao médico, vai lá às urgências e vai esperar 10, 11 horas e provavelmente não vai ter paz de espírito. Um confiou em Deus sem compreender a vontade de Deus, o outro não. Outro ponto interessante na vontade de Deus é que nenhum ser humano pode acordar e lamentar-se perante a sua vida sempre. Uma pessoa não pode lamuriar-se, viver ressentido, magoado, com mágoa todos os dias. Aceitar a vontade de Deus significa que uma pessoa tem que perceber que cedo ou tarde a perspectiva dele tem que mudar. Ele tem que confiar em Deus e logo esses estados emocionais, dor, angústia, mágoa, medo, desaparecem porque ele confia em Deus. Confia em Deus e sabe e confia em Deus sem saber o que Deus vai fazer na sua vida
E o que é que vai acontecer? Confiar em Deus, de certa forma, vai-lhe dar ânimo, capacidade de seguir em frente e vai aumentar a sua fé. Vou-vos dar um exemplo. José era o mais novo dos seus irmãos. Os seus irmãos não gostavam dele e venderam-lhe como escravo para o faraó, para o guarda do faraó do Egito, Potifar. José teve 13 anos como escravo. Chorava, lamuriava-se, clamava a Deus, pedia a sua liberdade. E ele não compreendia porque é que estava na cadeia. Mas ele confiou em Deus. Confiou em Deus e, após 13 anos, ele interpretou os sonhos do faraó e foi feito como governador de todo o Egito, abaixo unicamente do faraó. E quando os irmãos que o tinham vendido vieram, porque havia fome na altura, e como Deus tinha sido inspirado por Deus, como José tinha sido inspirado por Deus, ele salvou o Egito da fome e todas as regiões circundantes, e como não havia alimento, a família de José foi para o Egito. E José, na altura, podia ter-se vingado. Fizeram mal, vão-me vingar. Eles vão saber o que é justiça, olho por olho, dente por dente. Eu andei ali a sofrer durante 13 anos e vocês andaram a viver na boa. José podia ter dito isso. Mas José percebeu a vontade de Deus naquela altura. Ele percebeu que Deus tinha o feito escravo, ou tinha permitido que ele fosse escravo no Egito para salvar a sua família. A sua família, que não é mais nem menos que os 12 patriarcas, neste caso o 11, que já era o 12º, de Israel. As 12 tribos, do qual descendeu David e Jesus Cristo. Portanto, ele não compreendia a vontade de Deus, esteve preso, podia estar sempre, podia-se lamentar, podia considerar a sua vida injusta na cadeia, podia revoltar-se, podia ver as coisas do ponto de vista de vítima. Mas ele não confiou em Deus. Ele escolheu ver a vista do ponto de vista, ver a sua situação do ponto de vista otimista. Não como um desfavorecido, uma vítima, um underdog, mas sim como alguém que ainda estava vivo e que podia fazer algum bem, tanto às pessoas que ele encontrava na cadeia, aos outros presos, como a quem mandava nele. Tanto que a Bíblia diz que José, mesmo na cadeia, era inspirado por Deus e Potifar pô-lo como responsável pela sua casa e depois o próprio guarda da prisão pô-lo como responsável dos presos. Porque ele não se rendeu, não aceitou a situação de vítima.
Isto é muito importante para aceitar a vontade de Deus. Não nos podemos vitimizar. Outra coisa interessante da vitimização é que a vitimização intensifica os estados emocionais degradantes, dor, mágoa, remorso, inveja, complexo de inferioridade e por aí fora. E essas pessoas estão mais sujeitas a serem manipuladas por discursos fáceis, por líderes. Essas pessoas não têm capacidade de análise. E acho que essas pessoas mudam a sua percepção, ou melhor, alguém é capaz de mudar a sua percepção se lhe disser as palavras que eles querem ouvir. Mudar a percepção. Lembremos do caso do Hitler. Hitler era um ser mau. Era um ser que interiormente também era uma pessoa não resolvida. Tinha muitos complexos de inferioridade, remorsos. Queria-se valorizar. Não sabia como. Mas ele apanhou o calcanhar daqueles do povo alemão. Na altura, a Alemanha era muito pobre, estava a sofrer humilhações, havia uma inflação de mais de 1000%. As pessoas, os alemães, passavam fome. Era o ponto de o marido estava a trabalhar e a mulher tinha que ir com as notas para a fila comprar mantimentos, porque daqui a 5 minutos aquilo já tinha alterado de preço. Então havia filas intermináveis nas lojas para comprar mantimentos, havia muita fome. Hitler disse uma coisa apenas: nós somos pobres, estamos nesta situação humilhante porque alguém nos tirou a dignidade. E esse alguém são os judeus, eles são ricos, os seus filhos, as suas mulheres não passam fome. Isto bastou porque os alemães sentiam dor, mágoa, ressentimento, humilhação. E o Hitler disse aquilo que eles queriam ouvir. Eles estavam numa situação de vítimas e viam-se como vítimas. E o Hitler, ao dizer aquilo que eles queriam ouvir, eles pensaram: epá, alto lá, afinal a culpa não é nossa. Afinal há alguém que nos pôs nesta situação. E todos nós sabemos o que aconteceu. Todos nós sabemos o que aconteceu. O que aconteceu foi que houve uma guerra mundial e morreram milhares de pessoas. Portanto, para uma pessoa aceitar a vontade de Deus, não se pode fazer de vítima. Tem que aceitar a sua vida da melhor maneira. Se estiver doente, aceita a doença da melhor maneira. Se for pobre, aceita a pobreza da melhor maneira. Se estiver desempregado, aceita o desemprego da melhor maneira. Se for rico, aceita a riqueza da melhor maneira. Se for saudável, aceita a saúde da melhor maneira. Cada um na sua situação não pode aceitar ser vítima das circunstâncias onde está inserido. Tem que pensar que as circunstâncias não o condicionam, não o limitam. E que Deus está no controle de tudo. A crença que as pessoas tiverem da sua situação, a interpretação das circunstâncias, das suas experiências,
vai criar uma espécie de crença que as pessoas têm. E essa crença vai fazer deles o que eles são e como eles vão enfrentar as situações no futuro. Por isso não é de estranhar que Deus, várias vezes, diga às pessoas, às suas escolhidas: tenham calma, tenham paciência, tenham ânimo, tenham coragem, vocês são mais do que parecem. Vocês são abençoados, eu vou-vos abençoar para abençoarem os outros. Abraão disse, a tua fé fez-te pai das várias gerações, todas as famílias vão ser abençoadas, tu és um patriarca. A Jeremias disse, quando ele se lamentava: tu não és uma criança, tu és um profeta, és alguém que nasceu para falar comigo e para ensinar os homens. A David disse: tu não és um pastor, não és uma criança, és um rei, és alguém ungido para guiar um povo, és um guerreiro, és um profeta, és um líder. Tem confiança e não me abandones. Josué disse: tem ânimo. Mesmo se estiveres cansado, tem ânimo. Não desistas. Não tenhas medo. Tem ânimo e dá o teu melhor. Portanto, nenhum deles conhecia a vontade de Deus. Passavam todos por problemas, mas aceitaram a vontade de Deus sem a compreenderem. Claro que podem se perguntar: nós temos inteligência, uma inteligência vasta. O que é que nos serve a vontade de Deus? Será que nós não podemos prescindir da vontade de Deus? Podem. A escolha é vossa. Deus dá o livre-arbítrio. As pessoas podem seguir ou não Deus. Deus não força ninguém. A questão é que quem não segue Deus, quem não acredita que há uma vontade boa, agradável e perfeita, que é a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita, como diz Paulo, essa pessoa já está com a batalha meia perdida, porque está apenas a contar com os seus recursos, com a sua sabedoria, consigo próprio. E isso não basta, porque a vida é difícil. A vida é muito difícil. O mundo é complexo. E a vida exige relacionamento com os outros. Isto inevitavelmente cria digamos assim, cria
ou pode criar conflitos, problemas, situações difíceis, como por exemplo, alguém pode perder o seu pai, a sua mãe. Um pai pode perder a filha num acidente, uma mãe pode perder o filho para a droga, um indivíduo pode perder o seu emprego devido à falência de uma fábrica, ou um casal pode andar constantemente em discussões e aproximar-se gradualmente do desgaste e do divórcio, ou uma relação entre namorados que se quebra após muito tempo, ou uma traição e por aí fora. O indivíduo, se não tiver Deus, estas circunstâncias, uns podem lidar com isso facilmente, mas a maioria não lida com estas circunstâncias facilmente. Querendo que há uma razão para as coisas, que Deus está no controle de tudo. As pessoas vão confiar em Deus, vão orar, vão pedir uma nova oportunidade, uma porta aberta, capacidade de interpretar as coisas da melhor maneira. Eu estou convicto que se eles confiarem em Deus, a dor deles não vai ser tão grande. Deus vai fazer com que eles vejam a dor, vejam o processo todo da dor, mas a dor não fica dentro deles. Eles recebem um esclarecimento, uma espécie de lavagem enquanto analisam as coisas, a sua situação, passando pela dor, e não acumulam essa dor. Por isso é que Deus, costuma-se dizer, não deixa o homem sozinho. Deus não abandonou o homem precisa de não abandonar Deus. O homem não pode abandonar Deus. Se o homem não abandonar Deus, Deus não abandona o homem. Porque Deus espera muito do homem. Espera mesmo muito. E tem uma esperança ilimitada no homem. Portanto, resumindo e concluindo, para pertencermos à família de Deus, temos que fazer a sua vontade. Isto foi as palavras que Cristo disse. Isto implica, primeiro de tudo, viver a nossa vida com satisfação. Segundo, praticar o bem, muito bem, praticar o bem. Amar os outros significa praticar o bem, querer o bem, fazer o bem para os outros. Pensar o bem. Pensar que as pessoas merecem o melhor. Ter uma boa consciência. Exercer a virtude. E procurar concentrar-se naquilo que é espiritual. Espiritual é tudo aquilo que não tem benefício prático, benefício monetário, alguma espécie de benefício quantificável.
Dou-vos um exemplo. Imaginemos que está uma família a comer e de repente faltam duas pessoas. Estão a comer um arroz de frango muito delicioso, muito bom. Faltam duas pessoas, uma que é pai e filho que vem a seguir vem um filho e vê que o pai vem atrás, servem um prato e ele vê que a comida é tão boa, come, mas começa assim a pensar, isto está bem, vou mas é me despachar a comer, servir-me rapidamente, vou encher o meu bandulho enquanto posso, depois a veia e ele, eu tenho de dividir a comida com ele. E então ele come tudo e quando o pai vem, o pai já não tem comida, o filho já comeu tudo. Isto não é ser espiritual, isto é ser carnal, ligar apenas a si, aos seus desejos, à sua necessidade. Uma pessoa, para ser espiritual nesta situação, pensaria assim: ora bem, eu estou com fome, mas a pessoa que vem aí também está com fome. Eu vou comer um pouco, esperar por ele. Afinal de contas, ainda por cima é o meu pai. Eu vou ver se ele vem, ele come uma parte, eu como uma parte. Depois precisamos de mais, se calhar mandamos vir ou cozinhamos mais. Vamos comprar ou cozinhamos. Isto é ser espiritual. A pessoa saiu de si para pensar no outro. Isto é um exemplo naif. Mas sempre que uma pessoa sai de si para ir em contacto do outro, seja através da moralidade, da ética, empatia, e tenta trazer alguma espécie de benefício, alegria, bem ao outro, isto é ser espiritual. E é isto que é importante para Deus. Não é a riqueza nem a pobreza. É, primeiro que tudo, fazer a sua vontade e, segundo, praticar o bem, desenvolvendo a sua natureza espiritual. Foi para isto que Deus nos criou. Nós devemos resolver problemas através da nossa inteligência, desenvolvendo a nossa natureza espiritual. É isto que nos faz ser cristãos, faz-nos ser seres humanos. É isto que Deus espera de nós. Pois a nossa inteligência foi-nos dada para conhecermos cada vez mais Deus e confiar em Deus, exercendo a nossa natureza espiritual. Nós somos seres humanos, sim, mas somos seres humanos que são seres espirituais a passar por uma experiência biológica e não seres biológicos a passar por uma experiência espiritual. Isto é muito importante. A tónica é que nós somos seres espirituais. E como nós fomos feitos para viver em contacto uns com os outros, não nós é uma ilha, mais do que nunca a nossa natureza espiritual deve ser exercida. Bondade, cooperação, resolução de problemas, moralidade, ética, aceitação das diferenças. As nossas leis foram beber a esses princípios espirituais. Ninguém pode ser discriminado por causa do sexo, da religião, da maneira de pensar. O valor supremo
O valor maior de todos é a vida. Ninguém pode ser privado da sua vida, coagido a vendê-la, a dá-la, e por aí fora. E isto foi a razão pela qual fomos criados. Agora eu vos poderia dizer qual é a finalidade de Deus. Eu já sei qual é a finalidade de Deus. Isto é a razão, pronto, mas a finalidade última de Deus. Se Deus me permitir dizer, eu ainda venho cá dizer numa das minhas ministrações, mas não me diz respeito a mim, mas diz respeito a Deus. E eu tenho que me despir de mim mesmo e apresentar o ponto de vista de Deus, não o meu ponto de vista. Eu posso estar errado até se aventurasse agora uma explicação. Portanto, nem vou fazê-lo. Creio que terminei a minha ministração deste dia. Não sei quando é que vou fazer a próxima. Deus nos abençoe a todos e nos ensine a aceitar a sua vontade, mesmo que não a compreendamos. Que a bênção de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.